Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, vou iniciar essa aula hoje a respeito de um gênero que nós estamos estudando já há alguns dias, o gênero poema. Esse é um gênero textual que a gente trabalha desde toda a vida, pelo menos no ensino fundamental, desde o 6º ano, vocês estão trabalhando o gênero poema, e vocês vão trabalhar o gênero poema até o 3º ano do ensino médio, certo? Então, nessa aula de hoje eu vou relembrar com vocês algumas coisas que vocês já estudaram, né? Que vocês sabem, mas às vezes está meio esquecido. Então, vamos tentar relembrar algumas características desse gênero textual tão importante, né? Tão significativo. Então, vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai pensar no poema. O gênero poema, ele tem uma estrutura diferente dos outros gêneros. Por quê? Porque o gênero poema, a disposição dele no papel é diferente da disposição de outros gêneros textuais, certo? A gente sabe que no poema ele sempre vem com um título, um nome, né? E ele vem feito em versos e estrofes, né? A gente diz que ele é colocado no papel como se fosse em forma de colunas, né? No centro da folha, ele fica ali disposto na folha. É uma regra? Não, não é uma regra, mas é comum, né? Nós vermos em poemas essa disposição na folha do caderno. Então, é a primeira coisa que eu tenho que pensar no poema. Poema, geralmente, tradicionalmente, ele é um gênero textual que a gente escreve ele em versos e estrofes, né? Ele vem como se fosse em forma de colunas, dispostos em colunas no centro da folha, certo? A gente diz também que há uma diferença entre poema e poesia. O poema, como eu disse, é a forma como eu coloco no papel, né? Disponho ele em versos e estrofes. É a forma como eu vou escrever, como vou colocar ele ali descrito. Mas o que é a poesia, então, Daniela? A poesia é a linguagem, é o olhar subjetivo, é o que eu vou falar, que eu vou colocar no papel, que vai partir de mim, que vai partir do meu eu. Isso é a poesia. É um olhar diferenciado, cheio de significações, um olhar pessoal, o que eu tenho a dizer com as minhas emoções, né? Os meus pensamentos, que eu vou colocar ali em forma de verso e estrofe. Isso é a poesia, certo? E dentro dessa poesia, claro, eu vou utilizar um monte de recursos. E o principal deles, qual é o principal recurso que a gente utiliza dentro de um poema? As figuras de linguagem, né? Tanto que eu já tinha gravado um vídeo antes falando de 4 dessas figuras de linguagem. E aí eu posso utilizar várias figuras de linguagem, né? Posso utilizar também aquelas figuras que estão dentro das figuras de linguagem, mas dentro da sonoridade, que é a literação, que é a assonância, que vai mexer com os sons, né, dos versos ali, que vai dar ritmo, musicalidade ao poema, certo? Existem poemas que têm uma estrutura fixa, existem poemas que são tradicionais, que seguem uma estrutura fixa. São os poemas chamados, são os haikais, algumas quadrinhas e o soneto, o clássico soneto. Nessa semana vocês estão vendo, né, um soneto que eu coloquei para vocês lerem aí por meio do livro didático. Então vamos pensar em o que é um soneto? Soneto é um poema? É um tipo de poema, mas é um tipo de poema que tem uma forma fixa. Por quê? Por que é uma forma fixa? Porque não tem como mudar. Ele segue aquela estrutura, porque se eu mudar a estrutura dele, ele não vai ser chamado de soneto, certo? Como que é então a estrutura do soneto? O soneto, a gente diz que ele tem 4 estrofes, ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. As 2 primeiras estrofes são os 2 quartetos e as 2 últimas estrofes são os 2 tercetos. Então, dizemos que o soneto tem uma forma fixa porque ele é dessa forma. Você viu que você começou a ler um poema e viu que ele está estruturado dessa maneira, com 2 estrofes de 4 versos cada e mais 2 estrofes de 3 versos cada, você logo imagina, é o famoso soneto.
Tem os sonetos clássicos, que a gente diz que eles têm 10 sílabas poéticas, que eles são decassílabos, né? Mas tem também os alexandrinos, que também são considerados clássicos, mas isso não impede e não há impossibilidade de acharmos sonetos com menos sílabas poéticas, com 6 sílabas poéticas, com 5 sílabas poéticas, né? Vai depender do estilo de quem está escrevendo. Mas o soneto clássico, ele geralmente tem 10 sílabas poéticas, então nós o chamamos de decassílabo, ok? E dentro do soneto, claro, repito, a linguagem dele é uma linguagem, na maioria das vezes, conotativa, como eu disse no início, é uma linguagem conotativa, com figuras de linguagem, porque vai trazer o seu eu, vai trazer a sua personalidade, a sua visão, o que você pensa, como que você quer trabalhar determinada palavra, a significação que você quer colocar com aquela palavra, certo? No outro vídeo eu não falei a respeito da figura de linguagem hipérbole, né? A hipérbole é uma figura de linguagem que também a gente encontra em qualquer gênero literário. Claro que se encontramos, se é uma figura de linguagem, nós vamos encontrar principalmente nos gêneros literários e não obstante, nós vamos encontrar claramente no poema. O que é a figura de linguagem hipérbole? A figura de linguagem hipérbole consiste no exagero, né? Naquele exagero, nossa, eu tô morrendo de fome, é um clássico, né? Usar esse exagero, nossa, eu tô morrendo de cansaço, isso são exageros. Estou utilizando as frases que nós utilizamos no nosso dia a dia para facilitar o entendimento, né? Outra figura de linguagem que eu não citei no outro vídeo, que também está nessas atividades, é a antítese, né? A antítese seria os antônimos, né? São os contrários. Então, por exemplo, branco, preto, claro, escuro, dia e noite, céu e terra, né? Então, são ideias contrárias, né? Eu costumo dizer que são os antônimos. Então, essa é outra figura de linguagem, no caso da antítese, certo? Depois, em outra aula, eu vou continuar falando a respeito de mais elementos do poema. Até mais.